Oi, pessoal, nós somos estudantes da UFSC, da disciplina de Hidrologia, e nós estudamos as características hidrológicas da bacia de Apiúna. O grupo é formado por mim, Ana Luísa. Eu, Jonathan. E eu, Rafaela. Tivemos como nosso objetivo definir características hidrológicas e índices físicos de uma bacia localizada no município de Apiúna, em Santa Catarina. Então, pessoal, nessa parte a gente vai apresentar a base de dados que a gente utilizou para realizar esse estudo, que no caso a gente vai utilizar os mapas digitais gerados pela EPAG, que para chegar aqui basta você digitar no Google e aqui você vai ser direcionado para essa página, onde você vai fazer o seu cadastro. E aqui a gente vai utilizar esses dois modelos aqui, o modelo digital de elevação e a mapoteca topográfica digital. Aí, a partir disso, a gente vai ser direcionado para essa página aqui, onde a gente vai selecionar as cartas topográficas de escala de 1 para 50 mil, do município da nossa região de estudo, que seria o Lago de Apiúna. No meu caso, a gente já baixou aqui, mas mais para ilustrar. E os mapas digitais de elevação, visto que o município de Apiúna ele se localiza aqui na região do Vale do Itajaí, a gente seleciona aqui a opção TIFF da região 7 ilustrada nesse mapa. Uma vez que a gente já tem aqui a nossa carta topográfica adicionada no QGIS, a gente vai escolher o ponto exutório após a classificação, que vai ser explicada logo em seguida. Mas aqui a gente elencou esse ponto exutório a partir de um rio de quinta ordem. E a gente vai verificar todos os rios que compõem essa bacia, né? Que seria mais ou menos essa região aqui, até o final, onde tem todos os afluentes. E também a gente vai delimitar a bacia manual a partir das curvas de nível. A gente verifica as cotas maiores que estão, que delimitam essa região, onde a gente verifica que o fluxo de água ele vai ser direcionado para a bacia. Então, o resultado que a gente obteve a partir disso seria esse aqui. Para delimitar a bacia automaticamente, nós vamos em caixa de ferramentas, Grash, Raster, R Watershed. Selecionamos o modelo digital de elevação sem depressão. Aqui em tamanho mínimo botamos 250. E deixamos selecionado somente a direção de drenagem e o segmento de fluxo. Clicamos em OK e agora vamos em R Water Outlet. Selecionamos o segmento de fluxo, clicamos aqui e selecionamos o ponto do exutório e executar. E esse aqui foi o resultado da nossa bacia automática. Quanto à classificação dos rios, a gente tem esse resultado aqui, que a gente obteve a partir da ferramenta que a gente utilizou nesse complemento aqui, Hit2Rivers. Como é que a gente vai adicionar esse complemento? A gente vai baixar, a gente vai procurar no Google esse nome aqui, onde a gente vai encontrar essa página aqui. A gente vai abrir Documentation, Available on GitHub, e a gente vai baixar o zip. Depois que a gente baixou esse zip, a gente vai aqui em Complementos, Gerenciar, Instalar Complementos, e instalar a partir do zip. Agora, quanto à utilização dessa ferramenta, bem simples, na verdade, a gente vai selecionar aqui o curso d'água, a ferramenta Installer, ok, enfim. Aqui eu vou desabilitar aqui porque a gente já fez. A gente vai ter esse resultado aqui, a classificação dos rios, onde esse seria o rio de quinta ordem. Aqui são os rios de primeira, segunda, terceira e quarta. E é isso aí. Para definir o comprimento do nosso rio principal, nós abrimos a edição da nossa hidrografia no ArcMap e nós fomos selecionando cada um dos trechos que iriam fazer parte do nosso rio principal. Depois de feita a seleção em todos os trechos, nós viemos aqui em Data, Export Data, e exportamos somente aquelas linhas que estavam selecionadas. E aqui, então, nós temos o nosso rio principal em um único shape de linha. Bom, através disso, então, nós abrimos a tabela de atributos desse shape e fomos calcular a geometria do nosso rio, né, o comprimento do nosso rio, através da unidade de quilômetro, e através disso nós tivemos esse resultado. Para obter a área da bacia, nós vamos em Bacia, clicamos com o botão direito, Abrir tabela de atributos, clicamos em Editar e Abrir calculadora de campo, escolhemos o nome, aqui mudamos para número decimal, vamos em Geometria, escolhemos a área com o cifrão na frente, botamos para dividir por 1 milhão, para passar de metros quadrados para quilômetros quadrados, e clicamos OK. Vai aparecer aqui o resultado da área, que nesse caso deu 49,87 km². Já para o perímetro, o procedimento é parecido, mas a gente tem que escolher o arquivo que só tem a borda da bacia, abrir tabela de atributos, editar,
calculadora de campo, bota o nome de perímetro, muda para o número decimal e procura a opção de perímetro, que tenha o cifrão na frente. Bota aqui barra e divide por 1000 para passar de metro para quilômetro e dá um OK. Aqui está o resultado, que deu 47,7 km. Para gerar as curvas isométricas, aqui no QGIS a gente vai em caixa de ferramentas, digita curva isométrica, seleciona a ferramenta. Aqui nessa opção a gente escolhe modelo digital de elevação sem depressão. Na camada limite a gente escolhe a bacia automática. Aqui em passo vai ser o intervalo de alturas que vai ser gerado no arquivo de saída. No caso a gente escolheu 20 metros. Marca essa opção para gerar as áreas em porcentagem. Aqui escolhe o diretório que vai ser salvo o arquivo e executar. O resultado vai ser essa planilha no Excel, que com ela a gente vai poder gerar o gráfico da curva isométrica. Essa aqui foi a da automática, mas depois é só repetir o mesmo procedimento para gerar a da manual. Agora, para obter o perfil longitudinal da elevação, a gente vai na opção de complementos, gerenciar e instalar complementos. Instala um complemento chamado QChainage. Vai habilitar essa opção, a gente clica nela. Escolhe o rio principal. Aqui vai ser a distância entre cada ponto que ele irá plotar. A gente escolheu 100 metros. E OK. Agora nós vamos precisar de outro complemento chamado Point Sampling Tool. Fechamos aqui e ativamos o modelo digital de elevação. Clicamos no ícone ativado por esse complemento. Escolhemos o nome para o perfil gerado. Selecionamos o arquivo gerado pelo complemento anterior e o modelo digital de elevação. Aqui nessa segunda aba, mudamos o nome para distância EZ e damos OK. No arquivo gerado, nós clicamos com o botão direito e abrir tabela de atributos. E aqui vai estar uma tabela com a distância e a altitude de cada ponto. É só copiar para uma planilha do Excel e plotar o gráfico. Esse foi o nosso resultado. Bom, então depois de calcular a área, o perímetro e o comprimento do rio principal, foi possível passar para outras medidas na nossa bacia. Bom, então a largura média da bacia é a área dividida pelo seu comprimento axial. Então, o comprimento axial, ele vai ser o comprimento do rio principal mais a distância da sua nascente ao divisor topográfico. O fator de forma, ele vai ser a área dividido pelo comprimento axial ao quadrado. E o índice de compacidade é 0,28 vezes o perímetro vezes a área. A densidade de rios é o número total de rios que a gente tem na nossa bacia dividido pela área. Já a densidade de drenagem vai ser o comprimento total dos cursos d'água da bacia dividido pela área. A altitude média foi encontrada por meio dessa tabela que reúne dados de elevação, ponto médio, área acumulada, porcentagem de área acumulada, ponto médio vezes a área. E aí, então, a altitude média vai ser a divisão entre o somatório da coluna 6 pelo somatório da coluna 3. Para encontrar a nossa altitude mediana, nós utilizamos a curva isométrica e quando a gente tem 50% de área acumulada, essa altitude vai ser a nossa altitude mediana. Então, aqui no gráfico, nós encontramos a altitude mediana de 411 metros. Já para o cálculo da declividade média, utilizou-se o somatório da declividade média para cada segmento, dividido pelo número total de segmentos do rio principal. A declividade total, ela foi feita através da diferença entre a maior cota e a menor cota, dividido pelo comprimento do rio principal. Essa declividade foi calculada através do método direto com a declividade baseada nos extremos, que foi apresentada na metodologia de Palaretti. A partir de dados de número de canais, comprimento, declividade e área da bacia de canais, nós conseguimos calcular as 4 leis de Orton. Para os cálculos de tempo de concentração, utilizamos as equações de Kirpes, Peking e Venteschow. Por fim, através desse estudo, então, a gente observa a importância da utilização de ferramentas SIG para a gente analisar as características de uma bacia, uma vez que a compilação e a análise de dados de uma região ela torna-se muito mais eficiente, muito mais detalhada através dessas ferramentas. E como os principais objetos de análise desse estudo, a gente tem os cursos d'água gerados pela IPAGRE e também os cursos d'água gerados pelo modelo digital de elevação. E a gente observa que, com relação à área e o perímetro e comprimento, a gente não teve tanta diferença nos resultados, né? Mas os cursos d'água que foram gerados pelo modelo digital de elevação, eles não apresentaram tanto detalhamento se comparados ao modelo, os cursos d'água da IPAGRE. Isso porque o tamanho e o número de pixels presentes na camada raster, eles influenciam no detalhamento das imagens. E por consequência, a gente tem que alguns cursos eles não foram retratados. Então, a gente observa que, nesse caso, os dados da IPAGRE se tornaram bem mais confiáveis.